família de soluções de equações, tá? Diferenciais. Olha só, uma solução contendo uma constante arbitrária representa um conjunto G de x, y, c igual a zero de soluções chamado família de soluções a um parâmetro. Tá? Então, quando nós estamos procurando uma solução para uma equação diferencial, às vezes encontramos uma família. Quer dizer, vai aparecer ali uma constante, essa constante ela nos dá uma infinidade de soluções ali, tá? E todas essas soluções passam a ser solução para aquela equação diferencial. E nós vamos dizer que ela é uma família, tá? Quando estivermos resolvendo uma equação diferencial de ordem n, tá? Para uma função aí com as enésimas diferenciais igual a zero, procuramos uma família de soluções a n parâmetros, g de x, y, c1, c2 até cn igual a zero. Isso significa que uma única equação diferencial tem um número infinito de soluções correspondente ao número ilimitado de opções dos parâmetros. A solução de uma equação diferencial que não depende de parâmetros arbitrários, nós vamos chamar de solução particular. Então vamos falar aqui um pouco, fazer dois exemplos aqui, para observar o que então são essas famílias de soluções a um parâmetro. Então iniciemos aqui pelo exemplo 1. Estamos afirmando aqui, tá? Que y igual a cx menos x cosseno x é uma solução explícita da equação linear de primeira ordem x vezes y' menos y igual a x quadrado seno x, no intervalo de menos infinito a mais infinito. Pessoal, então, primeiro vamos verificar isso daqui, depois eu vou fazer um comentário com relação a essa constante, tá? Então, fazendo essa verificação, temos o seguinte, ó. Temos aqui o y sendo cx menos x cosseno x. Para a minha equação, eu vou precisar do y', tá? Y', eu tenho que calcular as derivadas. A derivada de cx, né? C constante. Aqui vai ficar c menos a derivada aqui de um produto, que é a derivada do primeiro, tá? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é seno x, tá? A derivada do cosseno é menos o seno, com esse menos aqui fica mais. Então, eu já joguei aqui, já fiz direto essa relação. Agora, vamos só conferir aqui essa expressão. Nós temos x vezes y' menos y. Vamos ver se isso aqui vai dar o x quadrado seno x e se verificar como realmente solução para essa equação diferencial. Então, temos x vezes o y'. Quem que é o y'? C menos cosseno x mais x seno x menos o y. Quem que é o y? Cx menos x cosseno x. Bem, distribuindo aqui vai ficar x vezes c menos x cosseno x mais x ao quadrado seno x. Aplicando a distributiva aqui também vai ficar c vezes x mais x cosseno x. Observando, né? Eu tenho aqui xc menos cx, vai dar zero. Eu tenho menos x cosseno x mais x cosseno x, também vai dar zero. E aí me restou apenas x ao quadrado seno x, tá? Isso aqui confere, tá? De fato, que eu tenho aqui uma família de parâmetros sendo a solução explícita, tá? Dessa equação diferencial. Pessoal, olha que interessante. Eu estou dizendo, né, que y sendo cx, x cosseno x é a solução para aquela equação diferencial, tá certo? Estou dizendo isso. Se eu estou dizendo isso, eu estou dizendo assim, ó, eu vou criar soluções particulares aqui. Se o c for 1, eu vou ter x menos x cosseno x. Isso aqui é uma solução, tá? Se for 2, eu tenho 2x menos x cosseno x, tá? Se eu tiver 10, eu vou ter 10x menos x cosseno x. Se eu tiver, por exemplo, e, eu vou ter e que multiplica x cosseno x. Quer dizer, o meu c está varrendo aqui
todos os reais, tá? Por isso que eu tenho infinitas soluções para aquela equação diferencial com essa cara. Então, quando eu digo que eu tenho uma família de soluções, significa que eu tenho uma característica, observe que observa, eles têm um padrão, tá? E ele fica mudando aqui através de uma única constante, tá? Então, a ideia de família de soluções é justamente esse daí, tá? Para a gente finalizar, tá? Essa aula e finalizar, né, todos esses conceitos, né, que nós falamos, as classificações de uma equação diferencial, se ela é EDO, se ela é uma EDP, se ela é linear, se ela não é linear, falando o grau dessa equação diferencial, se ela é de primeira ordem, se é de ordem 0, se é de segunda ordem, se é de ordem 10, enfim. Falamos aí, né, de solução, tá? Falamos aí da solução, família de soluções, se a solução ela é explícita ou implícita. Para finalizar, nós vamos fazer esse exemplo aqui, tá? Que é um exemplo muito parecido com o que nós acabamos de fazer. Nós vamos verificar que a família agora com dois parâmetros, observe, tem dois parâmetros, C1, C2, quer dizer, ela aumenta o leque nessa família aqui, continua tendo infinitos elementos, mas a gente percebe que ela tem uma gama maior. Nós vamos verificar que ela é uma solução explícita dessa equação linear. Como que eu faço a verificação? Como que eu verifico se ela é uma solução? Bem, eu tenho que só substituir aqui na equação e verificar a identidade. Vamos ver se vai dar zero, tá? Então, eu tenho y igual a C1 elevado a x mais C2 que multiplica x elevado a x, tá? Vou precisar do y', porque na minha equação diferencial aparece o y', ou seja, vou fazer a derivada aqui, eu vou ter C1 elevado a x, que é a derivada da primeira, né? Tem uma constante e a derivada exponencial é ela mesma, mais C2 vezes a derivada de x elevado a x, que é a derivada do produto. A derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, que vai dar elevado a x, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, a derivada exponencial é ela mesma. Então, temos aqui x elevado a x, tá? Podemos escrever C1 elevado a x mais C2 podemos escrever C1 elevado a x mais C2 elevado a x mais C2 x elevado a x. Tá? Vamos precisar ainda do y duas linhas. Por quê? Porque na minha diferencial aqui, equação diferencial, aparece essa derivada. A derivada de segunda ordem é derivar a derivada aqui, né, de primeira ordem. Então, vou fazer a derivada deste daqui. A derivada do primeiro vai ficar C1 elevado a x. A derivada desse segundo termo vai ficar C2 elevado a x. E a derivada do terceiro termo, eu tenho aqui um produto de x elevado a x, eu tenho que aplicar a regra do produto. Vai ser a derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo, e elevado a x, mais o primeiro, que é x, vezes e elevado a x, que é a derivada do segundo. Tá? Posso escrever isso aqui sendo C1 elevado a x, mais C2 elevado a x, C2 elevado a x vai dar duas vezes o C2 elevado a x, mais o C2 x elevado a x. Então agora, o que eu quero? Agora eu quero verificar, tá? Se de fato eu tenho essa família sendo solução para essa equação diferencial, tá? Bem, eu tenho aqui o seguinte: y, duas linhas, menos 2y' mais y, tá? Vamos lá? Olha só, y, duas linhas, é o quê? Vai ser C1 elevado a x, mais duas vezes C2 elevado a x, mais C2 x elevado a x. Menos duas vezes o y', que é esse. Eu vou multiplicar todos esses termos por menos 2. Vai ficar menos 2 C1 elevado a x, menos 2 C2 elevado a x e menos 2 C2 menos 2
C2, x e elevado a x. E ainda está faltando aqui, tá? O y. Quem que é o y? C1 e elevado a x mais C2 e elevado a x. Então, vamos verificar aqui o que conseguimos simplificar. Temos aqui, ó, C1 elevado a x mais C1 elevado a x. Dá 2C1 elevado a x. E aqui temos menos 2C1 elevado a x. Então, posso simplificar esse termo com esses dois termos, tá? Temos aqui 2C2 elevado a x. E aqui temos menos 2C2 elevado a x. Eu posso simplificar esses dois termos, tá bom? Temos aqui, corrigindo aqui, tá? Corrigindo aqui. Temos aqui, ó, C2x elevado a x mais C2x elevado a x vai dar 2C2x elevado a x. Então, eu vou poder simplificar esses dois termos com esse termo aqui. Enfim, cortei todo mundo, me resultou em 0 e eu tenho que a conferência da família desses de solução aqui para essa equação diferencial linear, tá certo? Bem, pessoal, finalizamos essa aula de conhecimento, tá? De identificação, estamos dando nome, tá? Aos termos que nos aparecem aí. Te encontro na nossa próxima aula, tá legal? Beijos e abraço e até mais!